Eu já fiz um trabalho sobre liberdade de expressão e eu fiz uma analogia com os infernos de Dante Alighieri. Eu fiz isso. Você leu a Divina Comédia? Claro que não. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é a Karina. E o filme da vez é Assim na Terra como no Inferno, do original As Above, So Below, de 2014. É um filme de found footage que foi escrito e dirigido por John Eric Dowdle, o mesmo cara que dirigiu outros filmes como Quarentena, As Fitas de Poughkeepsie e Demônio. Só filmão, hein? O filme estrela Perdita Wicks, que fez aquele filme da Armadilha da After Dark, Ben Feldman, que é mais conhecido por ser aquele cara que leva uma machetada na cara no remake de Sexta-feira 13, e Edwin Rodd, dos filmes do The Purge. Assim na Terra como no Inferno é um filme infame aqui no canal, porque eu acho que a gente já deu algumas pontadas nele em alguns vídeos diferentes, e é um filme que muita gente pede pra gente falar sobre. Acho que não é segredo que a gente não é muito fã do estilo found footage. Claro que existem alguns bons, mas a maioria só usa o estilo de uma forma zoneada e fica ruim. Esse é um dos motivos pelos quais a gente não curtia tanto Assim na Terra como no Inferno. O outro foi a expectativa. A primeira vez que a gente foi ver, eu tava com a expectativa lá no alto, eu tinha visto o trailer, tinha achado o trailer maravilhoso, e quando eu fui assistir, só achei um found footage cagado mesmo. Reassistindo agora, esperando o mesmo filme horrível de antes, eu me surpreendi. E não achei horrível não, achei até bem ok. Mas antes de falar mais sobre o filme, vamos pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Assim na Terra como no Inferno, o que vocês acharam desse filme, deixem outras recomendações de filmes found footage ou não pra gente falar aqui no canal. Também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Então, Karina, você tá pronta pra falar da trama? Não. Então vamos à trama. Assim na Terra como no Inferno é sobre uma jovem arqueóloga chamada Scarlett Marlowe, ou como a gente prefere chamar, Scarlett Mala, porque ela é muito chata. E aí ela arrasta um grupo de 5 pessoas pra explorar as partes proibidas das catacumbas de Paris pra procurar a Pedra Filosofal. E aí eles estão indo atrás da Pedra Filosofal e acabam sem querer entrando no inferno. Eu até gosto dessa trama. Quer dizer, a parte da Pedra Filosofal é meio estúpido, né? Porque hoje em dia você associa a Pedra Filosofal a Harry Potter. Nicolau Flamel porque choras, né? Mas eu gosto da ideia de explorar essas catacumbas desconhecidas que ninguém sabe o que tem dentro, porque a última vez que alguém acessou essa parte da catacumba foi há 600 anos atrás. E acho que o maior crédito que dá pra dar pra produção desse filme é que ele foi todo gravado na locação mesmo. Os caras filmaram o filme todo nas catacumbas de Paris, e eu acho que foi o primeiro filme que teve permissão pra fazer isso. O que significa que eles tiveram um trabalho a mais ali na produção, porque além de trabalhar com espaço limitado, eles tiveram que levar alguns objetos fáceis de serem transportados, como um carro ou um piano, para o meio das catacumbas para filmar. Mas no geral esse é o tipo de filme que eu gosto de chamar de found footage turístico. São filmes de found footage que existem porque tinha um cenário real macabro ali que alguém quis aproveitar para fazer um filme de terror. São filmes tipo Jerusalém, ou Mistério da Passagem da Morte, ou Chernobyl, Sinta a Radiação, que eu sei que não é um filme found footage, mas pelo trabalho de câmera ruim dele pode muito bem ser. E Assim na Terra como no Inferno é muito um found footage turístico, tanto que no começo tem até uma cena que eles literalmente pegam um tour guiado pelas catacumbas de Paris. Mas enfim, para toda essa produção nas catacumbas, parece que eles chupinharam a trama de uns 5 lugares diferentes para escrever o roteiro. A introdução do filme é a protagonista se aventurando no Irã, onde ela acha uma estátua de demônio que dá as pistas de onde ela tem que ir. O que parece ser uma mistura das cenas de introdução do Exorcista e de Lenda do Tesouro Perdido. O nome do cara que ajuda ela nessa missão no Irã é Reza. E aí no começo do filme a protagonista tá gritando Reza! E a Karina do lado começa a recitar o Pai Nosso, o que me deixou bem surpreso, porque esse é o tipo de piada ruim que eu esperava de mim mesmo, não de você. Às vezes a gente tem que fazer. Ninguém faz, a gente tem que fazer a gente mesmo. Tem coisa que não dá pra deixar quicando. Não tem como, senão o universo te pune. Mas falando em Lenda do Tesouro Perdido, é surpreendente como é que parece que esse filme pegou muita coisa desse clássico do Nicolas Cage. Eu não ironicamente gosto muito desse filme. Eu também. As cenas que os personagens estão nas catacumbas, eles têm discussões rápidas sobre história e mitologia para desvendar enigma e abrir passagem secreta, é muito parecido com a Lenda do Tesouro Perdido. Se fosse só isso, até dava pra aceitar de boa, porque é clichê de filme de aventura, assim, de templo antigos, Indiana Jones, a Múmia, Tomb Raider da vida. Mas, cara, pra descobrir a pista que eles precisam pra entrar nas catacumbas, tem uma cena no começo que eles têm que entrar num museu de noite,
pegar a lápide do Nicolau Flamel, e aí eles descobrem que a mensagem está escondida atrás da lápide. Um dos personagens começa a passar um produto químico na lápide, enquanto o outro fica, nossa, o que você está fazendo? Isso é uma relíquia histórica? E isso é exatamente igual a trama do Nicolas Cage tendo que roubar a Declaração da Independência porque tem uma mensagem secreta na parte de trás do documento histórico. Eu só acho engraçado que o produto químico que o Flamel usou para esconder a mensagem secreta ali atrás permaneceu intacto por absolutamente 600 anos. E não só ficou intacto ao tempo, mas também a qualquer possível restauração ou limpeza ali para fazer uma exposição ou algo do tipo. E quando eles entram nas catacumbas de fato, o filme vira uma mistura entre Abismo do Medo, porque tem todo aquele terror claustrofóbico, com A Bruxa de Blair, porque tem todo um sobrenatural nonsense ali no found footage. Mas na real, Karina, esse filme é muito mais conceito do que a gente dá o crédito pra ele. Porque toda essa parte do filme que parece só um monte de coisa sobrenatural e aleatória acontecendo, os personagens perdidos na catacumba tendo que descer cada vez mais, encontrando coisas bizarras, a internet desenvolveu uma teoria de que, na verdade, o filme todo é inspirado nos 9 círculos do inferno que são retratados no Divina Comédia do Dante Alighieri. E assim, eu não li a Divina Comédia, mas a teoria parece fazer sentido, os elementos parecem encaixar, só que tem spoiler na teoria, então a gente vai falar dela na Spoiler Zone mais tarde. Entendi. Mas se a teoria foi essa mesmo, ó, parabéns, ficou uma bosta. Porque não dá pra entender isso vendo filme, porque não dá pra entender muita coisa vendo filme, porque não dá pra ver nada vendo filme. E essa é a pior parte do filme, que é a direção e o estilo found footage, que deixa tudo incompreensível já logo no começo, que já tem gente correndo no escuro com a câmera na mão. Aquela câmera tremida, que não dá pra ver nada, você dá vontade de chutar? Então. E o filme pode ser conceito como quiser, pode ser Dante Alighieri, pode ser Platão, pode ser Voltaire, ou pode ser até latino, mas nada vai tirar os sustos estúpidos que infestam esse filme. É uma ideia bem diferente que os caras dirigem como se fosse um filme found footage de assombração qualquer genérico. E o pior é que não é nem assustador, é só mal filmado e óbvio. Tem o susto da lanterninha, que é exatamente igual ao susto final de REC. E é claro que tem o susto do vulto passando atrás dos personagens, que não é nem uma vez só que acontece não, tá, meu anjo? O pior pra mim é o susto do policial no começo, que é terrível. Eles estão na frente das catacumbas se preparando pra entrar, quando do nada, do meio da escuridão, sai um policial que pula em cima de um deles, igual uma assombração. E aí começa a câmera tremida, a gente correndo no escuro. A primeira vez que eu vi o filme eu nem entendi o que estava acontecendo ali, eu não tinha entendido que era um policial. Pra mim a galera só tinha começado a correr do nada. Eu amo que o policial, ele não apenas parece uma assombração, ele desaparece como uma assombração também, porque o que aconteceu dele, por que ele não correu atrás, Ele foi pago só pra impedir a galera de entrar. Depois que a galera entrou, ele falou, foda-se, não é mais meu não trabalho. Não é mais, não sou obrigado a mais. Filme de found footage, assim, eu sempre falo que no final vira um trem fantasma. Porque o ato final de muito filme de found footage é só uma personagem andando no escuro e de vez em quando ela ilumina alguma coisa que vai pular e dar um susto na gente. Só que esse filme se adiantou um pouquinho, porque é trem fantasma no começo, é trem fantasma na metade e é trem fantasma no final também. E tem outra coisa que incomoda aqui, que é, mais uma vez, existia a real necessidade desse filme ser found footage. Porque chega um determinado momento que eles colocam uma câmera na cara de cada pessoa. Então são vários ângulos diferentes, várias cenas diferentes. E aquilo, já que você vai fazer essa presepada toda, faz um filme normal logo de uma vez e se livra dessa estética horrorosa que ninguém gosta e é horrível. O pior é que o filme nem é tão fiel assim à própria estética do found footage. Tem uma cena no começo que o personagem tá conversando com o cara que tá com a câmera na mão e ele não tá olhando pra câmera. Tipo, ele devia estar olhando pra câmera, o cara tá segurando a câmera, ele tá olhando pro outro lado. E tem vários momentos que tem trilha sonora no filme. E tá, em algum desses momentos a trilha, que são os cânticos satânicos que eles escutam, é diegética, os personagens estão escutando também. Mas também tem muito daquela trilha atmosférica, aqueles zumbidos de fundo, aquela coisa pra criar tensão, que aquilo ali eu já acho que é presepada de pós-produção. O momento mais tenso da direção é quando o Benji, o cameraman, fica preso num túnel cheio de esqueleto. E aí o found footage funciona, porque a câmera fica próxima, fica perto dele, estática, presa ali. E acho que é uma das melhores cenas do filme, porque é bem claustrofóbica mesmo, bem tensa. E eu gosto de algumas ideias que eles usam aqui do sobrenatural. A geografia do lugar não faz sentido nenhum. Tem túnel que eles seguem reto e acabam parando no mesmo lugar. Tem porta que fecha sozinha atrás dele, passagem que não existe mais. Tem túnel cheio de água que eles têm que atravessar, porque é claro que tem uma cena que eles têm que passar por debaixo d'água, essa é uma clássica. O lugar todo é um labirinto traiçoeiro e isso é bem legal. E tem os fantasmas do passado que aparecem pra assombrar os personagens, que foi uma das coisas que me encantou no trailer, mas pra gente falar mais sobre isso, a gente tem que entrar na Spoiler Zone. Roda a vinheta. You've just crossed over into the Spoiler Zone. Assim, que os
personagens entram no inferno, não tem discussão. Isso é parte da trama do filme, que eles acabam presos no inferno e tem que achar um jeito de sair de lá. Isso é legal porque os personagens vão sendo punidos por pecados do passado que eles acham que cometeram ou cometeram de fato. E aí cada personagem tem a sua assombração própria. A protagonista Mala tem o lance do pai que se matou e aí ela fica vendo o fantasma do pai pendurado em vários pontos diferentes do filme. Nossa, eu não aguento ser protagonista. Eu não aguento tanto que ela é mala. Desde a primeira cena, ela já é insuportável, egoísta, não liga pra ninguém, leva todo mundo pra furada, largou o amigo dela numa prisão turca e não fez nada sobre isso. Sério, ela é horrível. Isso nem é meme, isso tá no filme. Eu não inventei isso agora, não. Isso tá na trama. Esse amigo dela é o Jorge, que é o personagem que fica vendo o fantasma do irmão dele que morreu numa caverna quando era criança. E por causa disso ele tem medo de cavernas até ele não ter. Igual os personagens de filme de tubarão que tem medo de água, né? E tá na água o filme inteiro. Eu amo. Ele é aquele grande personagem que fica o primeiro ato do filme inteiro falando: "Ai, gente, não vou com vocês não, hein? Não vou com vocês não." E continua indo com o grupo até chegar na porta do lugar. E aí ele entra lá e vai. Meu amor, se você não queria ir mesmo, era só você ter ficado em casa, seu animal. Mas a cena que mais me tira do sério entre esses dois personagens é logo no começo, quando ela vai procurá-lo em Paris e ela escolhe uma igreja aleatória pra entrar e ele tá lá casualmente consertando o sino da igreja. Se ele trabalhasse ali, beleza. Mas não, ele estava clandestinamente invadindo uma igreja que estava fechada em Paris, que tem 197 igrejas, porque eu joguei no Google. E a protagonista sabia exatamente aonde ir, a hora que ir, pra encontrar com ele lá. Sendo que eles não se falavam desde que ele foi esquecido na prisão da Turquia. E aí tem o Benji, o cameraman que tem 0 de caracterização. Até a história dele é meio ambígua. A aparição que ele fica vendo são umas mulheres vestidas de branco que tem a ver com um culto que tá rolando na entrada, mas aparentemente também tem a ver com a vida dele, mas isso nunca é explicado. Eu não peguei isso, não. Então, é porque eles... Pra mim, ele só ficou apavorado mesmo com as jovens místicas lá e... Eles veem a mulher vestida de branco com um olhar esquisito pela primeira vez quando eles vão na balada, quando eles vão entrar em contato com os franceses. E aí depois eles veem ela na entrada lá no culto, na entrada da catacumba, e ela passa pra dar uns sustos depois e derrubar o cara pra ele morrer. E o Benji também cumpre uma função ótima nesse tipo de filme, que é fazer comentários estúpidos. Ele tá a 1 hora dentro das catacumbas de Paris quando ele vira e fala: "Nossa, isso daqui são ossos humanos de verdade." Já acordou agora? E tem os 3 franceses que ajudam o grupo. O Papillon é o cara que invade as catacumbas e sabe os rolês lá, sabe os caminhos secretos e ajuda eles a chegar. Ele tem a mão queimada e o fantasma que aparece pra ele é um amigo que morreu num acidente de carro, que a gente carinhosamente apelidou de Bob Dylan místico. A morte do Papillon eu acho que é a melhor do filme, porque ele é meio que sugado pra dentro da terra e fica só as perninhas pro lado de fora. achei legal. Aí tem a Suxi, que é meio que uma figurante. Ela mal tem fala no filme e é a primeira a morrer, apesar de que isso demora bastante pra acontecer no filme. A morte dela tem a ver com outro cara que eles encontram nas catacumbas, que é o Latoupe, significa a topeira em francês. Ele era um cara que era amigo dos franceses, que desapareceu há 2 anos atrás, e aparentemente a Suxi tem alguma história mal resolvida com ele, porque ela interage mais com o fantasma do cara, e o fantasma do cara acaba matando ela. Eu acho engraçado que o cara é francês, se chama Latoupe, tá perdido há 2 anos dentro das catacumbas de Paris. E aí, quando ele aparece falando inglês, tranquilamente. E ninguém percebe nada de estranho com isso. Eles só seguem ele, como se ele fosse um guia turístico. Tipo assim, menino, tava te procurando há muito tempo, doidinho. Vamos, gente, aqui, ó, vamos com ele. O maluco é a própria cara do estresse pós-traumático, não tô legal. E a galera, tá, onde que a gente tem que ir? O que você fez nesse tempo, amigo? Saudades, tá? Sumida a beça. O último personagem é o menos caracterizado, como se a Suxi já não fosse mal caracterizada o suficiente. No começo parece que ele vai ser um tipo de figura cômica, só que as piadas dele são tão ruins e tão sem graça que a gente carinhosamente apelidou ele de inimigo do alívio cômico. E para a surpresa de todos, ele sobrevive ao filme, mas acho que foi porque ninguém se deu ao trabalho de matar ele, porque ele é um cara que nem tem espírito assombrando ele, não tem nada. O que falta falar agora é sobre a conclusão da trama, né? De novo, a gente entra em umas ideias boas de sobrenatural e de noção de espaço, porque o que acontece
é que os personagens chegam em uma sala que tem um tesouro escondido, que naturalmente é uma armadilha. O teto cai e eles não conseguem voltar por onde eles vieram. Eles têm que seguir descendo a catacumba, só que quando eles descem, eles começam a passar por uns cenários que são iguais aos cenários que eles já passaram pra chegar ali. Só que tá tudo invertido, de cabeça pra baixo. É quase como se fosse um universo espelhado, e isso eu acho que é muito bom, eles revisitando todos esses lugares. Inclusive, Karina, se você pegar a segunda metade desse filme, inverter ela e colocá-la passando por cima da primeira metade, você vai ter perdido muito tempo e vai assistir um filme sem sentido nenhum. Isso foi pra compensar o Pai Nosso que eu rezei. Mas pra compensar essa parte que é genial, tem os monstros do final do filme, que são das coisas mais preguiçosas que já vi na minha vida. Os demônios são uma fantasia barata e o pior é que aparece o próprio diabo ali, que é um cara de roupão e uma máscara que parece que foi comprada na Uruguaiana ou na 25 de março ou em Siraqui, conforme sua localidade. Eu fiquei chocado que o Satã desse filme tem exatamente o mesmo visual que o Matt estava usando no guia de jumpscare da Trecheira Violenta. E a protagonista, claro, consegue encontrar a Pedra Filosofal, porque é claro que ela consegue. Só que um tempo depois ela descobre que a Pedra Filosofal que ela pegou era falsa. Então ela faz todo o caminho de volta para substituir a Pedra Filosofal quando ela descobre que, na verdade, a pedra estava dentro dela o tempo todo. Era uma pedra no rim. Tá atacada agora, bonito. Isso não é sacanagem, isso acontece. A protagonista ganha uns poderzinhos de cura no final. Mas assim, voltando às alegorias, é bem surpreendente como esse filme realmente bate em vários pontos do inferno do Dante Alighieri. De novo, isso é o que eu li da internet, porque eu não li a Divina Comédia. Mas parece que os dois têm esses temas de que os personagens não podem voltar por onde eles vieram, então pra sair eles têm que descer cada vez mais, e aí no final tem o lance de pular no buraco, de confessar seus pecados, e um lance de gravidade reversa, que aparentemente tem no negócio do Dante Alighieri também. Negócio do Dante Alighieri, é Divina Comédia. Dante Alighieri chorou agora, ele se revirou no túnel. No túmulo. No túnel. Ai, porque esses túnel de negócio de catacumba, saco. Mas a trama toda tem uns equivalentes com os Círculos do Inferno que eu acho que vai ser só meio chato de falar aqui agora. Então, se o Sr. Presas quiser, ele pode entrar com uma vinheta aqui pra explicar o filme. Eu também não li a Divina Comédia, mas eu já visitei os 9 Círculos do Inferno, então eu posso falar com uma certa propriedade. Os personagens sempre aparecem descendo de níveis, e cada vez que eles descem é um círculo diferente. O primeiro círculo é o Limbo, onde ficam as almas perdidas, que é onde eles encontram o Latop. O segundo círculo é a Luxúria, e lá tem um redemoinho enorme, que faz um barulho ensurdecedor. E isso acontece com os personagens, eles perdem a audição em uma cena do filme. Aliás, eles estão sempre seguindo uns corredores com água, que são referências ao rio Estígio, o rio do inferno. O quarto círculo é o Círculo da Ganância, onde tem a armadilha de ouro, acho que não fica mais óbvio do que isso. E aí a comparação fica mais relevante de novo no sétimo círculo, que é da violência. Tem a parte de violência contra os outros, que é quando Latop mata a Suxi, e tem o trecho de violência contra si mesmo, que é quando a protagonista tem visões do pai que se matou. Nesse setor também tem o Rio de Sangue, que tá nesse círculo de inferno também. O nono círculo é o Círculo da Traição, e é onde o Papillon encontra o Bob Dylan místico, que ele supostamente traiu e deixou pra morrer num carro em chamas, e o Jorge também tem visões do irmão dele aqui, que ele também teoricamente traiu quando deixou ele na caverna. Nesse último círculo eles também encontram o próprio diabo, com um figurino meio feito na hora, e como no fim do Inferno de Dante, eles pulam em um buraco sem fundo, que é o centro do inferno, pra achar a saída. Mas é aquilo, ao mesmo tempo que dá pra fazer equivalência desse filme com Dante Alighieri, também dá pra fazer equivalência desse filme com Harry Potter. Porque você tem Harry Potter e a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal tá nesse filme. Aí tem aqui a Câmara Secreta. A Câmara Secreta, eles falam Câmara Secreta no filme. A gente tem que achar a Câmara Secreta das Catacumbas de Paris. Prisioneiro de Azkaban é o Latop, que era prisioneiro, que ele não conseguiu achar o caminho de volta e ficou preso nas catacumbas. Cálice de Fogo, você tem um carro pegando fogo em algum momento do filme, pode ser isso daí. E aí você tem a Ordem da Fênix, por quê? Porque o Jorge morre, mas a protagonista usa o poder de cura dela pra trazer ele de volta, então ele ressurge igual uma fênix. Enigma do Príncipe. A catacumba é cheia de enigmas e quem colocou eles lá é Satã, o príncipe do inferno. E Relíquias da Morte, porque quando eles acham a sala cheia de relíquias e de tesouro, era uma armadilha que faz o teto desabar. Então tá aí. É muito fácil arranjar significado em filme cult. Sério, o filme até que é decente, mas a trama de buscar a Pedra Filosofal não me desce de jeito nenhum. E o pior é que no final, quando ela vai pegar a Pedra Filosofal de verdade pra substituir pela falsa, ela encontra um espelho, igual o espelho de Ogezed de Harry Potter.
E tem até uma palhaçada de uma justificativa de que o maior poder de todos é o poder do amor. Que é exatamente a mesma baboseira que eles usam pro Voldemort não ter conseguido matar o Harry Potter no começo da saga. Enfim, a gente zoou o filme pra cacete, mas eu acho que o filme não é de todo ruim. Eu acho que é uma ideia muito boa que acabou sendo medíocre por causa do estilo zoado de found footage e de todos os clichês de terror e aventura que eles só socam aqui sem muito propósito. Eu colocaria esse filme como mediano, mas depois de dar uma pesquisada mais sobre os personagens, sobre a história do Dante Alighieri ali e tal, eu acho que foi razoavelmente bem feito e vou colocar como notável. Podiam fazer esse filme de novo, sem ser found footage. Ia ser ótimo. Eu só queria entender mais uma coisinha, que eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Como que o Nicolau Flamel criou a pedra filosofal e morreu? Eu não consigo entender. Sério, alguém me explica. Cansou de viver, Karina. Ele faz a porra da pedra da vida eterna e morre.